Olá, meus queridos amigos do LAC Concursos, professor Marcelo mais uma vez com vocês. Vocês sabem que nós estamos atendendo aqui uma demanda, né, que o professor Luiz passou sobre o quadro natural, e vocês já viram que eu gravei nos últimos dias, eu gravei a parte de domínio amazônico, domínio da Caatinga e domínio do Cerrado. Agora a gente vai fechar, está faltando a parte dos mares de morros, araucária e pradarias, que são os 6 grandes domínios morfoclimáticos brasileiros, segundo, definição do professor Aziz Absaber, tá? Então hoje é o domínio dos mares de morros, vamos lá, vamos começar. Pessoal, essa aqui é a localização do domínio dos mares de morros no Brasil. Vocês estão vendo que é uma formação essencialmente litorânea, costeira, certo? Com alguns prolongamentos aqui para o interior em direção à bacia do Rio Paraná, tá? Até chegar, por exemplo, à região de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, lá na região da Serra da Bodoquena, que é a área de Mata Atlântica mais interiorana do Brasil, e ainda preservada, tá? Mais afastada do litoral. Agora, os mares de morros se estendem desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Só que aí você pode ter alguma alternância quanto a uma ou outra cobertura de vegetação. Mas a gente vai falar do que predomina, tá? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Configura um tipo de domínio morfoclimático do Brasil conforme a classificação do professor Aziz Absaber. Esse domínio estende-se por toda a faixa litorânea oriental, desde o Nordeste até Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul. O nome mares de morros foi assim atribuído em função das feições externas e aparentes do relevo. Aliás, essa é uma coisa interessante. Esse aqui é o único dos domínios morfoclimáticos brasileiros em que a palavra escolhida para classificar ou caracterizar o domínio não foi a cobertura vegetal. Porque domínio amazônico, tudo bem, você tem a floresta amazônica. Domínio da Caatinga é mata branca, é a vegetação. Domínio do Cerrado é o cerrado. Araucária, a gente vai estudar, é a mata de araucária. E pradaria, campos, etc. Então é o único que o nome escolhido foi o do relevo, certo? O relevo dos mares de morros apresenta morros em meia laranja ou arredondados. É o que nós chamamos de morros mamelonares. Com destaque principalmente para a Serra do Mar, mas também pegando a Serra da Mantiqueira, a Serra do Caparaó, a Serra dos Órgãos, lá na região de Petrópolis, o maciço das Agulhas Negras, certo? Lá em Resende, a região de Itatiaia. Tudo ali está dentro do domínio dos mares de morros. É uma formação de relevo muito antiga, certo? Essa área é principalmente datada da era pré-cambriana, do Arqueozoico e Proterozoico. São formações geologicamente estáveis, de modestas altitudes, extremamente desgastadas ao longo do tempo pela ação da erosão. Tá certo? Beleza? Formação de rochas metamórficas ou magmáticas. Tá? Lembre-se, isso é fácil, a língua portuguesa. O que é uma rocha magmática? É aquela que veio do magma resfriado. Tá? Beleza? Mas se ali uma rocha metamórfica é aquela que vem de uma rocha pré-existente devido a alterações de temperatura e pressão. Que você tem uma rocha, por exemplo, só para citar um exemplo, não vou botar lá, mas aí se quiser confira. Tá? O Pão de Açúcar e o Morro da Urca, além de outras formações do Rio de Janeiro, são 2 exemplos de uma rocha chamada gneiss. Gneiss é uma rocha metamórfica. Tá? Ela é metamorfizada de quem? Do granito. O granito, submetido a determinadas condições de temperatura e pressão, se metamorfizou em gneiss. E é um escudo cristalino. Ah, Marcelo, então o Pão de Açúcar, o Morro da Urca, são escudos cristalinos pré-cambrianos. Sim, a Pedra da Gávea, Corcovado, tudo aquilo ali. Tá? Então, essas formações foram muito desgastadas pelos agentes exógenos. Marcelo, o que é exógeno? Externo. Sol, chuva, vento, entendeu? Águas dos rios, contribuindo assim para a formação de vertentes com topo arredondado. Marcelo, você está falando muito, mas eu não estou entendendo. Está aqui, ó, pronto. Essa morraria toda aqui é o que nós chamamos de domínio dos mares de morros. Perceba como que são morros de topo convexo, arredondado. Aí que ele fala mamelonares ou em meia laranja, tá? É isso aqui.
Isso aqui caracteriza a feição do domínio dos mares de morros, certo? O domínio dos mares de morros é predominantemente constituído por áreas de planalto, notadamente os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, conforme a classificação do professor Jurandir Ross, tá? Aí que tá, deixa eu explicar para vocês, que é o seguinte. Pessoal, aqui, ó, essa aqui é a área de ocorrência do domínio dos mares de morros. Então, esse domínio, ele é predominantemente planáltico, tá? Certo? Ele pega principalmente a área aqui do Planalto. Antigamente aqui tudo isso era o Planalto Atlântico. Agora são serras e planaltos do leste e sudeste e uma parte dos planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Aqui intercalado é que você tem a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então pega também um pedacinho dela. Mas o relevo é predominantemente planáltico, tá? No litoral são as planícies e tabuleiros litorâneos, tá? Porque vocês sabem que em alguns trechos a serra chega até o mar, certo? Mas em outros você tem algumas áreas de planícies e tabuleiros. Marcelo, o que são esses tabuleiros litorâneos? Falésias. Aqueles paredões à beira-mar, como muitas vezes você encontra em Tambaba, certo? Ou Canoa Quebrada, tá? Aquilo ali, Morro Branco, Praia das Fontes, lá no Ceará. Aquilo ali recebe o nome de falésia, tá ok? Beleza? Agora, olha só. O Planalto é constituído por rochas vulcânicas que correspondem aos derrames basaltos do Mesozoico. Muita gente chama de derrame de Trapp. Essa aqui é a parte onde ocorre o solo de terra roxa. É aqui mais para dentro, para a bacia do Paraná, certo? Você tem também o Planalto Ocidental do Paraná, que é constituído por cuestas e arenito do Paleozoico. Aí pode ser Botucatu, Ponta Grossa, Furnas, certo? São camadas de arenito superpostas e você pode ter a formação de cuestas, principalmente lá em Botucatu e Guarapuava, no Paraná. Se bem que no Paraná já é outro domínio. A depressão periférica é aquela área deprimida entre as duas áreas mais altas. Ela tem o nome de periférica porque ela está localizada entre uma formação sedimentar e uma formação cristalina. Então ela se encontra na periferia das duas, tá? Você pode ter no Brasil depressões marginais, periféricas e interplanáuticas. Todas elas são depressões relativas. Isso eu falei na aula de Cerrado. São áreas mais baixas em relação a áreas mais altas próximas. Só que nesse caso aqui é uma depressão periférica, certo? Beleza? E aí você tem o Planalto Oriental, que é a principal parte dos mares de morros. Esse aqui, ó, é o Planalto Oriental. Essa é a formação típica dos mares de morros, que são as rochas magmáticas metamórficas de base cristalina que apresentam esse formato mamelonar e meia laranja. E, finalmente, a planície vai aparecer lá no litoral, tá? Então, a divisão do relevo pega todas essas partes aqui, mas é principalmente essa aqui, ó. Essa aqui é a parte mais característica do domínio dos mares de morros, certo? Embora ela pegue um pouco dessas outras áreas, mas essa aqui é a mais característica, é a imagem que eu mostrei aqui para vocês no slide, tá bom? Beleza? Muito bem. Aqui está a localização dele, sobrepondo o mapa da classificação do professor Jurandir Ross e aqui uma outra imagem que caracteriza esse domínio dos mares de morros, certo? Próximo ao litoral brasileiro, tá? Então, quanto ao relevo, é uma formação principalmente planáltica, cristalina, pré-cambriana, geologicamente estável, de formação antiga, extremamente erodida, desgastada e de modestas altitudes. Modesta que eu digo, por exemplo, o Pico da Bandeira, que é o ponto culminante, tem mais ou menos 2.800, 2.900 metros, certo? Eu sei que para o Brasil pode parecer muito alto, mas vamos lembrar que a capital da Bolívia, La Paz, está mais ou menos 3.500, 3.600, certo? Então é uma altitude modesta. Tá bom? Beleza? Muito bem. Aí, clima. Como é que nós vamos dividir o clima? Pessoal, o clima do domínio dos mares de morros, ele vai pegar duas partes distintas. Quais são? Primeiro, clima tropical de altitude. É essa faixa branca aqui. E o segundo
é o clima litorâneo úmido, ou alguns chamam de tropical litorâneo, certo? Ou tropical oceânico, mas litorâneo úmido é mais comum, que pega a faixa litorânea, certo? Existem algumas manchas do domínio aqui no Paraná que vão pegar clima subtropical, mas eu não coloquei porque é muito pouco, é uma área muito restrita, tá bom? Então, esses aqui são os dois principais tipos de clima que você encontrará dentro do domínio dos mares de morros. Agora, vamos caracterizar cada um deles. Vamos lá. Primeiro, o tropical de altitude. Pessoal, o clima tropical de altitude, o nome já fala, o principal fator que influencia nesse tipo de clima, óbvio, é a altitude. Tá? Aqui eu estou botando como exemplo cidades como Lusiânia, em Goiás, São Lourenço, em Minas Gerais. Mas aí eu coloquei uma mais conhecida, até pela importância, Belo Horizonte, certo? Como que se caracteriza o clima tropical de altitude? Pessoal, o clima tropical de altitude é um subtipo climático presente dentro do domínio do clima tropical típico. Marcelo, peraí. Esse tropical típico não foi aquele que a gente estudou no domínio do Cerrado, que você explicou toda a circulação de massas de ar, por que tem verão chuvoso, inverno seco, duas estações bem definidas? Exatamente. Esse aqui é um subtipo dele, tá? Porque aqui o principal fator, porque é óbvio, é a altitude. Perceba uma coisa, pessoal, por favor, presta bem atenção. Prove para mim, tá aqui, ó, Lusiânia, Goiás, São Lourenço, Minas Gerais, Belo Horizonte. Vamos analisar todos eles, certo? Olha aqui Lusiânia. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vamos botar assim, verão, são os meses mais chuvosos. Junho, maio, junho, julho, agosto. Até setembro, os meses menos chuvosos, tá? Lusiânia. São Lourenço, Minas, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mais chuva. Verão, maio, junho, julho, agosto, menos chuva. Inverno, certo? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Até março. Meses mais chuvosos. Maio, junho, julho, agosto. Menos chuvosos. Pessoal, não está na cara que é a mesma coisa de verão chuvoso, inverno seco, que nem aqui em Cuiabá, Goiânia, Brasília? A dinâmica de chuvas é a mesma, o regime pluvial é o mesmo. É um regime pluvial de verão chuvoso e inverno seco. Então, nisso, o clima de Belo Horizonte, o clima de São Lourenço, o clima de Lusiânia não difere em nada do clima de Cuiabá, Campo Grande. Ah, então qual é a grande diferença? Gente, a grande diferença é o fator altitude. É aí que está. Perceba que, olha só, mês mais quente de Belo Horizonte, pessoal, a temperatura média é 22, 23. Mês mais frio, a temperatura média chega a quase 17. Certo? Ou seja, devido ao fator altitude, os verões são brandos, são mais suaves. E os invernos mais rigorosos, certo? Eu poderia pegar um extremo aqui e colocar, por exemplo, o climograma de Campos do Jordão. Só que aí eu estou apelando. Por quê? Porque quando eu falo Belo Horizonte, eu estou falando de uma cidade que está mais ou menos 800, 900 metros acima do nível do mar. Quando eu falo Campos do Jordão, 1.650, mais ou menos, metros acima do nível do mar. Quase o dobro. Você entendeu? Então, o mês mais quente lá em Campos do Jordão, a média é 18. O mês mais frio lá em Campos do Jordão, a média é 12. Certo? Então, a curva de temperatura lá em Campos do Jordão seria mais ou menos assim, ó. Certo?
Beleza? Seria isso. Mas o regime de chuva, o mesmo. Chove no verão e o inverno é seco. Então, esse aqui é o clima tropical de altitude, que é o característico da parte mais interiorana do domínio dos mares de morros. Da parte interior, mais para dentro. Por quê? Porque o litoral é diferente. O litoral é o chamado clima litorâneo úmido, extremamente exposto à ação da massa tropical atlântica, que vocês estudaram na aula passada de Cerrado comigo, que atua nesse litoral, é uma massa quente e úmida. Certo? Beleza? Ô Marcelo, peraí. E o clima litorâneo úmido? Quais são as características dele? Pessoal, o clima litorâneo úmido ocorre na quase totalidade do litoral da região sudeste e no litoral da região nordeste. As temperaturas médias são elevadas, é um clima tropical, 24, 28 graus Celsius. Chove mais que no interior, tá? 2.000 milímetros ano. E principalmente no outono e inverno. Marcelo, mas peraí, por que lá chove no outono e inverno? Meu querido, presta atenção, olha aqui João Pessoa. O Rio de Janeiro não, porque o Rio de Janeiro chove o ano inteiro, certo? Mas tem uma característica de chuva de verão. Agora, olha o litoral do Nordeste, João Pessoa. Olha aqui, ó, verão, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Chove, mas são os meses de menor precipitação. Menor precipitação, certo? O contrário daqui de Cuiabá, Belo Horizonte, que chove no verão. Agora, olha, ó, maio, junho, julho, agosto. Período mais chuvoso, certo? E por que isso ocorre? Porque vocês se lembram que eu expliquei para vocês, certo? Mas não custa nada a gente mostrar, me perdoem, que, rapidito, durante o inverno, tá aqui, moçada. Vocês viram essa imagem comigo na aula de Cerrado. Durante o inverno, a massa polar atlântica sobe pelo litoral e se choca com a massa tropical atlântica. Então você tem uma massa fria e úmida se chocando com uma massa quente e úmida. E no que isso vai resultar? Isso resulta naquilo que nós chamamos de tá aqui, moçada. É uma chuva frontal ou de advecção, advectiva. É uma chuva frontal. Você tem um choque do ar frio com o ar quente. São massas de ar de diferentes temperaturas e pressões, óbvio, e com isso você pode também provocar até tempestades com muita ventania, mas no outono e inverno. Por isso que neste climograma, neste climograma de João Pessoa, você tem uma maior concentração desse período chuvoso, você tem uma maior concentração desse período chuvoso no outono e inverno, o que é o oposto, certo, do interior do Brasil, que são chuvas de verão e o inverno seco. Por isso que nesse período, pacote turístico para o Nordeste é barato. Se você comprar pacote turístico para o Nordeste, maio, junho, julho, agosto, é baixa temporada. Ninguém quer ir para a praia com chuva. Eu não estou dizendo que vai chover todo dia, mas é o período mais chuvoso. Agora olha aqui o verão. Olha a quantidade menor de chuva. Por isso que é alta temporada. Certo? No Rio de Janeiro as chuvas são mais homogeneamente distribuídas. Tá? Beleza? Agora, esse aqui, grosso modo, é o clima do tipo tropical litorâneo, que é o predominante nesse litoral brasileiro. E pega a faixa litorânea do domínio dos mares de morros. Então, dentro dele, você terá, de novo,
Esses dois aqui, ó. Beleza? Tropical de altitude, a parte interiorana, serrana, mais alta, que é parecida com a nossa. Mesmo regime de chuva, chuva de verão e inverno seco, temperaturas mais amenas no verão e inverno mais rigoroso por causa da altitude. E clima litorâneo úmido em toda a faixa litorânea, principalmente no Nordeste, com chuvas concentradas no outono e inverno, resultado do choque da massa polar com a massa tropical. E o verão mais seco, período de alta temporada. Beleza? Então esses dois climas estão dentro desse domínio, certo? Aí, depois do clima, já vimos isso aqui, mostrei para vocês, beleza? Cobertura vegetal, certo? Mata Atlântica, tá? Moçada, como é que eu posso chamar Mata Atlântica? Mata Atlântica você pode chamar de floresta latifoliada tropical, floresta tropical de encosta, floresta tropical úmida de encosta, certo? Floresta tropical úmida, certo? Tudo isso é denominação para ela, beleza? A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical, é o segundo maior do Brasil. É bom lembrar, pessoal, por favor, eu falei isso para vocês na aula de Amazônia. O clima da região amazônica é equatorial. Então tem muita gente que por causa disso gosta, e a localização também, gosta de chamar a floresta amazônica de floresta equatorial. É correto, não tem problema nenhum. Mas se você ouvir alguém dizer que a floresta amazônica é uma floresta tropical, você vai marcar verdadeiro. Vai, porque ela está na zona intertropical do planeta, tá? Então você usar essas duas expressões, floresta tropical ou equatorial, para a Amazônia, tudo bem, não tem problema. Para o caso da Mata Atlântica, você não usa a expressão floresta equatorial. Você usa a expressão floresta tropical, tá? Abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, leste do Paraguai e vai até a província de Misiones, na Argentina. Certo? Beleza? A área original dela, no Brasil, era de 1.300.000 km², 15% do território. Atualmente, o que sobrou, 102 mil, ou seja, aproximadamente 8% da área original. Tá? Então, de tudo que existia de Mata Atlântica no Brasil, 1.300.000 km², sobrou 100 mil, aproximadamente 8%. Marcelo, mas isso é um absurdo, pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa, tal? Gente, não tem como. Olha aqui, ó. Quando Cabral chegou aqui, isso aqui era o bioma Mata Atlântica. Tá? Quando Cabral chegou aqui. Está aqui o que sobrou. Perdão, em manchas esparsas. Certo? Beleza? Ah, por quê? Meu caro, pelo amor de Deus, a minha aula é de geografia. Certo? Mas todos vocês são craques em história do Brasil. Você conhece. Por quê? Por que que sobrou 8%? Por que que disso aqui só sobrou isso aqui? Vamos comigo. Os portugueses chegarem aqui, vai. Os portugueses, Pedro Álvares Cabral, certo? 22 de abril de 1500, maravilha. Primeira coisa, Marcelo, pau-brasil, exatamente. Vamos tirar o pau-brasil. Da onde? Da Mata Atlântica. Certo? Muito bem. Segunda coisa, Marcelo, o ciclo do açúcar. Muito bem, solo de Massapê, clima tropical, se adaptou muito bem à cana, maravilha. Agora, quem que você vai ter que tirar para fazer a lavoura? Mata Atlântica. E vem o ciclo da mineração, isso também tem que abrir e ir para o interior do país, quem que vai ter que sair? Mata Atlântica. Aí vem o ciclo do café. O ciclo do café, vamos fazer cafezal, lavoura permanente, papapá. Quem que vai ter que sair? Mata Atlântica. Aí vem o ciclo da industrialização e urbanização do país. Quem que vai ter que sair? Mata Atlântica. Marcelo, mas esse de industrialização e urbanização não tem nada a ver, porque não é lavoura, não é pasto, aí não tem desmatamento. Peraí. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso Atenção
completaço, processo seletivo do IBGE 2016 por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.